Pessoal, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você vai ler, vai assistir a aula. Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de todo mundo. Meu nome é Pro Matheus, né? Vocês já sabem muito bem disso. E nos próximos dias nós vamos ter as nossas aulas todas aqui online. Vocês vão sempre ver pelo aplicativo. Então o Pro vai lançar o máximo de conteúdo que eu puder por aqui, para que vocês não percam matéria e que vocês façam tudo o que a gente combinar, tá bom? Se cuidem, cuidado aí com coronavírus, lembra sempre o papai e a mamãe de ficar em casa, e eu vou explicar tudo o que a gente vai fazer nas nossas aulas por aqui, então vocês vão prestar bastante atenção no que o Pro disse. Se você não entendeu alguma coisa, dá pausa, volta um pouquinho e tenta escutar novamente tudo que o professor falou. Se mesmo assim não entendeu, chama a mamãe, chama o papai, ou manda uma mensagem. Fala pro papai e pra mamãe mandar uma mensagem pelo aplicativo e a gente vai respondendo conforme dá, tudo bem? Não temos uma data para voltar para a escola, porque a gente vai depender do que vai acontecer, e tem o Ministério da Educação, que é um grupo de pessoas que cuidam das nossas escolas aqui em São Paulo. Então eles que vão decidir quando nós vamos voltar. Então, por enquanto, nossas aulas continuam normalmente, então eu quero que vocês, por favor, prestem bastante atenção, façam tudo com muito capricho, com muita cor, e tudo que eu propor aqui, vamos fazer para que saia de uma forma bem gostosa, para que vocês aproveitem tudo que está aí, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês e vamos lá. Vamos lá, peguei meu óculos porque eu esqueci que eu uso óculos. Os próximos conteúdos que nós vamos falar, então vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. Eu vou contar uma historinha para vocês sobre essa artista que nós vamos falar. Decora o nome dela. O nome dela é Tarsila do Amaral. Essa é uma artista que nós vamos falar agora, a partir aí com os 2 primeiros anos. Tarsila do Amaral, foi uma pintora excepcional, maravilhosa, brasileira. E nos primeiros aninhos, a gente costuma falar um pouquinho sobre ela, porque ela tem um jeito de pintar que vocês vão adorar. Aqui, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de algumas telas e algumas pinturas que ela faz com tinta, que são bem legais. Mas calma, depois a gente vai trabalhar com tinta, depois a gente vai falar das obras dela. Mas a gente tem que conhecer a Tarsila, né? Quem é essa mulher? O que foi que ela fez? Pro, não tô entendendo nada que você tá falando. Então guarda. Tarsila do Amaral, ela foi uma pintora que nasceu há muitos anos atrás aqui no Brasil. E nós vamos falar sobre ela porque a gente deve muito respeito para Tarsila, porque ela foi uma pintora que ela abriu o nome do Brasil para o mundo na questão da arte, porque o Brasil, na arte eu digo na pintura, porque o Brasil, as pessoas não ouviam falar muito do Brasil, porque o Brasil foi conquistado só há 520 anos, né? Então, o Brasil estava começando a se ouvir falar das pinturas no Brasil. Então, não existiam muitos pintores com nome lá fora, em outros países, que eles ouviam e falavam assim, nossa, esses são os brasileiros. Então, no Brasil não tinha muitos pintores ainda famosos lá fora. E a Tarsila foi a primeira, ou uma das primeiras pintoras de nome, de grande nome lá fora. E, obviamente, uma mulher. Foi uma pintora paulista, nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Capivari. E ela nasceu no ano de 1886, um pouquinho mais, aí uns 130, 140 anos atrás. Então, Tarsila já morreu. Mas ela nasceu em 1886, há um tempão atrás, no dia 1º de setembro. A Tarsila, ela foi uma menina que ela nasceu em uma família muito poderosa, com muito dinheiro. A família dela, eles eram fazendeiros, eles vendiam grãos. Sabe o que é grãos? Grãos, arroz, feijão, milho, cacau. Sabe aqueles grãos que nós comemos na comida? Então, há muitos anos atrás, né, na época que a Tarsila nasceu, as pessoas muito ricas, elas eram fazendeiras, porque o Brasil, ele vivia muito, ele vendia para outros países pacotes de arroz, de feijão, de milho, de cacau, de café, de vários grãos. Então, as famílias que vendiam grãos, elas tinham muito dinheiro. Então, a família dela era fazendeira, ela morava na fazenda, aquelas fazendas grandes, bonitas, aquelas casas enormes. Então, a Tarsila, ela era uma menina que ela tinha, né, um poder aquisitivo grande, né? Os pais dela ganhavam muito bem. Então, Tarsila, ela sempre frequentou as melhores escolas, ela foi uma menina estudada, uma menina que teve acesso a muita coisa bacana.
E, inclusive, ela já fazia viagens internacionais, que naquela época, você sair do Brasil para ir para outro lugar, você tinha que ter muito dinheiro para fazer viagens. Porque os voos de avião e de navio era tudo muito caro. Algo que não era qualquer um que podia viajar de avião naquela época. Então, só pessoas muito poderosas. Então, Tarsila, ela veio de uma família com muito dinheiro. Então, Tarsila pôde visitar alguns países quando era mais nova. Aí a Tarsila, ela sempre amou pintar, ela sempre gostava muito de tinta, de desenhar, ela tinha um jeito de pintar muito diferente. Vocês vão ver quando nós estudarmos os desenhos dela, mas ela tinha um jeito de pintar muito legal, que ninguém pensava nesse jeito que ela tinha. E aí, aos 16 anos, ela foi para Barcelona, ela foi morar lá na Espanha, lá na Europa, e ela foi aprender um pouco a pintar, foi estudar um pouquinho sobre pintura, foi sair um pouco da casa dos pais e foi conhecer o que o mundo pensa de pintura. Vamos ir para outros países? E ela foi conhecer outras culturas, outras pessoas, outras línguas, outros pintores. O que as pessoas estão pintando fora do Brasil? Não tinha internet para a gente saber. Então nós tínhamos que sair daqui e ir até outro lugar para a gente entender o que estava acontecendo. Então ela foi para outros países, foi para Barcelona, e lá ela conheceu muitos pintores, enfim, pintores muito famosos da época. Quando a Tarsila volta para o Brasil, ela conhece outros 4 pintores, que é Oswald de Andrade, Anitta e outros pintores que nós vamos falar deles nas próximas aulas. E ela junta com esses 4 pintores, eles formam um grupo de pintores excelentes chamado Os Cinco. Bem original, né? Quando a Tarsila volta para o Brasil, ela conhece outros 4 pintores, que é Oswald de Andrade, Anitta e outros pintores que nós vamos falar deles nas próximas aulas. E ela junta com esses 4 pintores, eles formam um grupo de pintores excelentes chamado Os Cinco. Bem original, né? Agora vamos lá ao que interessa, né? Vamos desenhar, pelo amor de Deus. Os desenhos da Tarsila, muita gente acha que é desenho de criança, porque ela usa muitas figuras geométricas que são fáceis. Muita gente fala, nossa, mas eu vejo os desenhos da Tarsila, eu vejo as pinturas da Tarsila do Amaral e eu acho que parece que foi uma criança que pintou, porque é muito fácil. Mas Tarsila do Amaral, ela não era uma pintura infantil, ela não era uma pintura de criança, e ela não pintava para as crianças. Mas então, por que você escolheu passar a Tarsila bem para o meu primeiro aninho, e eu vou falar sobre a Tarsila, hein? Porque a Tarsila, ela pintava com figuras geométricas, e é aí que nós vamos estudar as figuras geométricas. Dentro das figuras geométricas, nós temos o círculo, temos o quadrado, temos triângulo, temos oval, temos retângulo, temos losango, temos pentágono, temos hexágono, temos estrela, temos coração, temos milhares, sei lá, centenas de figuras geométricas. E algumas pinturas da Tarsila que nós vamos ver só na próxima aula, ela vai usar muito figura geométrica. Então eu vou passar para vocês uma atividade em 2 folhas, que é bem simples, mas eu vou precisar que vocês prestem agora muita atenção para fazer essa atividade bem legal, tá bom? Vamos lá ao que interessa, né? Vamos desenhar, pelo amor de Deus. Os desenhos da Tarsila, muita gente acha que é desenho de criança, porque ela usa muitas figuras geométricas que são fáceis. Muita gente fala, nossa, mas eu vejo os desenhos da Tarsila, eu vejo as pinturas da Tarsila do Amaral e eu acho que parece que foi uma criança que pintou, porque é muito fácil. Mas Tarsila do Amaral, ela não era uma pintura infantil, ela não era uma pintura de criança, e ela não pintava para as crianças. Mas então, por que você escolheu passar a Tarsila bem para o meu primeiro aninho, e eu vou falar sobre a Tarsila, hein? Porque a Tarsila, ela pintava com figuras geométricas, e é aí que nós vamos estudar as figuras geométricas. Dentro das figuras geométricas, nós temos o círculo, temos o quadrado, temos triângulo, temos oval, temos retângulo, temos losango, temos pentágono, temos hexágono, temos
estrela, temos coração, temos milhares, sei lá, centenas de figuras geométricas. E algumas pinturas da Tarsila que nós vamos ver só na próxima aula, ela vai usar muito figura geométrica. Então eu vou passar para vocês uma atividade em 2 folhas, que é bem simples, mas eu vou precisar que vocês prestem agora muita atenção para fazer essa atividade bem legal, tá bom? Então, com muita atenção, prestem agora atenção que é hora de a gente pôr a mão na massa. Vocês vão pegar uma folha sulfite e vocês vão fazer um desenho livre. Só que tem uma regra. Você só pode fazer figuras geométricas. Por exemplo, fiz aqui um triângulo. Tá vendo aqui, ó? Fiz aqui um triângulo. Ai, Pro, mas eu quero fazer então uma voltinha assim. Posso? Não. O seu desenho inteiro só pode ter quadrado, círculo, retângulo, losango, coração, estrela, lua. Só figuras geométricas. Por exemplo, o Sol. Você pode muito bem fazer um círculo cercado de vários triângulos. Conseguiram enxergar? É só para vocês terem aqui uma ideia de que a gente pode fazer vários desenhos, foguete, desenho no espaço, na fazenda, nas amigas, sala de aula, superpoderes, heróis, vilões, animais, o que vocês quiserem, mas só com figuras geométricas. Então vocês vão pegar uma folha, deixa eu pegar aqui, vocês vão pegar uma folha e vão fazer um desenho que preencha toda a folha, tá? Não vai fazer um desenho desse tamanhinho e só isso aqui. Não, mas eu quero que, por favor, vocês façam na folha inteira, que preencha bem o que vocês querem fazer e pinta tudo bem legal. Vocês têm tempo para isso, então dá para fazer. Então vocês vão fazer um desenho só com figuras geométricas. À vontade. Usem a criatividade de vocês. E vocês vão fazer mais um. Então, no total, 2 desenhos de figuras geométricas, tá? A partir do momento que você acabar, você vai pedir para a mamãe, o papai, ou um plastiquinho, ou uma pastinha, escreve embaixo ou do ladinho o seu nome e a sua série, primeiro A ou primeiro B. Põe lá o seu nome e sobrenome, porque às vezes tem outro amiguinho com seu nome e o Pro não vai saber diferenciar quem é quem. Então coloca o nome, o sobrenome e a série. E aí você faz o desenho, capricha, pode pôr o nome atrás se você quiser, mas você vai fazer 2 desenhos bem coloridos e diferentes. Por exemplo, Pro, eu quero fazer esse aqui, o espaço. Não vai fazer mais um de espaço. A gente vai ter que pensar em algum outro tema legal pra gente preencher esse aqui. Terminou, guarda, porque quando nós voltarmos, o Pro vai corrigir tudo, tá bom? Então, tudo que a gente fizer de atividade, guarda essa atividade para que a gente, quando nós voltarmos, eu espero que seja logo, porque eu tô morrendo de saudade de vocês, para quando a gente voltar, tudo seja feito da melhor maneira aí. Então, guarda esses desenhos e nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Tarsila, sobre figuras geométricas e vai ficar mais legal nas próximas aulas, tá bom? Se cuidem. Por favor, respeitem a quarentena, não saiam de casa, tá? Vamos torcer aí para que Deus abençoe e que isso passe o mais rápido possível pra gente se ver logo, tá bom? Então, enquanto isso, estudem, caprichem, tá? Não façam um desenho mais ou menos. Coloquem o melhor que vocês puderem, caprichem, porque eu tenho alunos maravilhosos, com muita criatividade. E agora vocês têm tempo aí, né? Tá o dia inteiro só olhando pro teto, no celular, jogando videogame. Vamos então caprichar nesses desenhos, tá bom? A gente se vê muito em breve. Um beijo!